Bom, vamos lá. Continuando o nosso livro A Sabedoria da Vida, de Arthur Schopenhauer, A Arte de Organizar a Vida, Ter Prazer e Sucesso, da editora Golden Books, tradução Jeane Rangel, a quem ficam os direitos dessa edição. Esse A Sabedoria da Vida, relembrando, é um texto que integra um livro de 2 volumes chamado Parerga e Paralipomena. Parece-me que este Parerga e Paralipomena foi o último livro do nosso autor Arthur Schopenhauer. Já li o primeiro, parte 1, vou para a parte 2, que é metade do capítulo 2 do livro. Então vamos lá. Personalidade ou o que um homem é. De um modo geral, vimos que o que um homem é contribui muito mais para a sua felicidade do que o que ele tem ou como ele é visto por outros. O que um homem é e, assim, o que ele tem em sua própria pessoa é sempre a coisa principal a considerar, pois sua individualidade o acompanha sempre e em todo lugar e dá sua cor a todas as suas experiências. Em todo tipo de deleite, por exemplo, o prazer depende principalmente do próprio homem. Se todos admitem nas questões físicas, isto é mais necessário em relação ao prazer intelectual. Quando usamos a expressão inglesa to enjoy oneself, deleitar-se com, estamos empregando uma frase admirável e apropriada. Observe, não se diz ele gostou de Paris, mas ele se deleitou em Paris. Para um homem possuído de uma individualidade doentiamente condicionada, todo prazer é como um vinho delicado em uma boca amarga por bilis. Portanto, as bênçãos, assim como nas doenças da vida, menos dependem do que nos acontece do que do modo como recebemos o acontecido. Isto é, depende do tipo e grau de nossa suscetibilidade. O que um homem é e tem em si mesmo, em uma palavra, a personalidade e todos os seus vínculos, é o único fator imediato e direto para a sua felicidade e bem-estar. Todo o resto é imediato e indireto, e sua influência pode ser neutralizada e frustrada, mas a influência da personalidade nunca. É por isso que a inveja suscitada pelas qualidades pessoais é a mais implacável de todas e também a mais cuidadosamente dissimulada. Além disso, a constituição de nossa consciência é o elemento sempre presente e permanente em tudo que fazemos ou sofremos. Nossa individualidade está mais ou menos persistentemente em ação a cada momento de nossa vida. Todas as outras influências são temporárias, incidentais, efêmeras e sujeitas a todo tipo de acaso e mudança. É por isso que Aristóteles diz: não é a riqueza, mas o caráter que permanece. Aqui, de novo, nós estamos falando sobre o que um homem é. Isto é, a personalidade dele, tudo que a natureza lhe deu, tudo que nasceu com ele. Esse é o primeiro aspecto desse nosso estudo sobre a sabedoria da vida, onde o autor divide, digamos que certas ciências ou certa ciência da vida em 3 partes, relembrando o que a pessoa é, segundo, o que a pessoa tem, terceiro,
como a pessoa é vista pela sociedade. Vamos lá. Justamente pela mesma razão, podemos mais facilmente suportar um infortúnio que nos acomete inteiramente de fora do que outro que derramamos sobre nós mesmos. Pois a sorte sempre pode mudar, mas não o caráter. Portanto, bênçãos subjetivas, uma natureza nobre, uma cabeça capaz, um temperamento alegre, um espírito brilhante, um físico bem constituído, perfeitamente íntegro, em uma palavra, mens sana in corpore sano, são os primeiros e mais importantes elementos da felicidade. Portanto, deveríamos estar mais propensos a promover e a preservar tais qualidades do que a possuir riquezas e honras externas. E de todas essas, o que nos torna mais diretamente felizes é um fluxo propício de bons espíritos, pois esta excelente qualidade é sua própria recompensa imediata. O homem alegre e jovial tem sempre uma boa razão para ser assim, isto é, o fato de ele ser assim. Não há nada como esta qualidade que possa tão completamente substituir a perda de qualquer outra bênção. Se você conhece alguém jovem, bonito, rico e estimado, e se quer saber também se ele é feliz, pergunte: ele é alegre e jovial? E se ele for assim, o que importa se ele é jovem ou velho, de boa postura ou corcunda, pobre ou rico? Ele é feliz. Nos dias da minha juventude, uma vez, abri um velho livro e encontrei estas palavras: se você dá boas gargalhadas, você é feliz. Se chora muito, é infeliz. Uma observação bem simples, sem dúvida, mas exatamente por ser tão simples, nunca pude esquecê-la, embora tivesse o mais alto grau de banalidade. Então, se a alegria bate à nossa porta, devemos escancará-la, pois ela nunca chega inoportunamente. Ao contrário, nós sempre temos escrúpulos para deixá-la entrar. Queremos ter todas as razões para estarmos contentes, então temos receio de que a alegria de espírito possa interferir com sérias reflexões ou pesados cuidados. A alegria é um ganho direto e imediato, como se fosse a verdadeira moeda da felicidade e não, como tudo mais, um cheque bancário, pois só ela nos faz imediatamente felizes no momento presente, e esta é a maior bênção para seres como nós, cuja existência é somente um momento infinitesimal entre duas eternidades. Garantir e promover este sentimento de alegria deveria ser o supremo alvo de todos os nossos esforços pela felicidade. Agora, é certo que nada contribui tão pouco à alegria como as riquezas ou tanto quanto a saúde. Não é nas classes mais baixas, as chamadas classes operárias, mais especialmente as que vivem no campo, que vemos faces alegres e satisfeitas? E não é entre os ricos, as classes superiores, que encontramos rostos cheios de mau humor e aflição? Consequentemente, deveríamos tentar o máximo possível manter um bom nível de saúde, pois a alegria é sua verdadeira flor. Preciso enfatizar o que precisamos fazer para sermos saudáveis. Evitar todo tipo de excesso, toda emoção violenta e desprazerosa, todo excesso de esforço, fazer exercícios diários ao ar livre, tomar banhos frios e outras medidas higiênicas, pois, sem certa quantidade de exercícios diários, ninguém pode permanecer saudável. Todos os processos da vida demandam exercícios para o desempenho adequado de suas funções,
os quais devem ser realizados não somente nas partes mais imediatamente relacionadas, mas também em todo o corpo. Pois, como disse Aristóteles corretamente, vida é movimento. Esta é sua verdadeira essência. O movimento sem cessar e rápido permeia todas as partes do organismo. O coração, com sua dupla complexa sístole e diástole, bate forte e infatigavelmente. Com 28 batidas, ele tem de enviar todo o sangue através das artérias, veias e capilares. Os pulmões bombeiam como motor a vapor, sem interrupção. Os intestinos estão sempre em ação peristáltica. As glândulas estão constantemente absorvendo e secretando. Mesmo o cérebro tem seu próprio duplo movimento, com cada batida do pulso e cada respiração que sorvemos. Quando as pessoas não fazem de todo nenhum exercício, como é o caso do incontável número de pessoas condenadas a uma vida sedentária, há uma desproporção evidente e fatal entre a inatividade externa e o tumulto interior. Este incessante movimento interno requer alguma contrapartida externa, e seu desejo produz efeitos como os da emoção que somos obrigados a suprimir. Mesmo as árvores devem ser sacudidas pelo vento, se tiverem que medrar. A regra que aqui encontra sua aplicação pode ser muito bem brevemente expressa em latim: omnis motus, quo celerior, eo magis motus. É muito interessante aqui a alusão que o autor faz ao movimento, tanto o movimento interno quanto o movimento externo, de que a vida é movimento. E também me faz lembrar que quando nós estamos em movimento interno, isto é, muito agitados internamente, nós temos problemas muito sérios. E às vezes, se nós conseguimos encaixar a nossa ansiedade interna com, entre aspas, a nossa ansiedade externa, fazendo exercícios, nos locomovendo, enfim, correndo, andando, fazendo caminhadas, parece-me que nós encontramos o equilíbrio entre o interno e o externo. Enfim, é só uma observação. Quanto nossa felicidade depende do nosso espírito e novamente, do nosso estado de saúde para ser visto comparando a influência que as mesmas circunstâncias ou eventos externos têm sobre nós, quando estamos bem e fortes, com os efeitos quando estamos depressivos e com problemas de saúde. Não é o que as coisas são objetivamente e em si mesmas, mas o que elas são para nós, em nosso modo de vê-las, como nos faz felizes ou o contrário. Como disse Epitetos, os homens não são influenciados por coisas, mas por seus pensamentos sobre as coisas. E, em geral, 9/10 de nossa felicidade depende só da saúde. Com saúde, tudo é uma fonte de prazer. Sem ela, nada mais, o que quer que seja, é agradável. Mesmo as outras bênçãos pessoais, uma grande mente, um temperamento feliz, são degradadas e minimizadas pelo desejo da saúde. Então, é realmente por uma boa razão que, quando duas pessoas se encontram, a primeira coisa que fazem é perguntar pela saúde do outro e expressar a esperança de que esteja bem, pois a nossa saúde é, de longe, o mais importante elemento para a felicidade humana. Segue-se a tudo isso que a maior das loucuras é sacrificar a saúde por qualquer outro tipo de felicidade, qualquer que seja, por ganhos, progresso, aprendizado ou fama, sem falar em prazeres sensuais fugazes. Tudo mais deve ser adiado em relação a ela.
Porém, embora a saúde possa contribuir muito para aquele fluir do espírito, tão essencial à nossa felicidade, o bom espírito não depende inteiramente da saúde, pois um homem pode ter perfeita integridade de saúde física e ainda possuir um temperamento melancólico e ser geralmente dado a tristes pensamentos. Sem dúvida, a causa última para isso deve ser encontrada em uma constituição física inata e, portanto, inalterada, especialmente na relação mais ou menos normal da sensibilidade de um homem com sua energia muscular e vital. A sensibilidade anormal produz desigualdade de espírito, uma melancolia predominante, com surtos periódicos de vivacidade restrita. Um gênio é aquele cuja energia nervosa ou sensibilidades são extremamente excessivas. Como Aristóteles muito corretamente observou, os homens distintos em filosofia, política, poesia ou arte parecem ter todos um temperamento melancólico. Esta é, sem dúvida, a passagem que Cícero tinha em mente quando dizia, como muitas vezes o fez, Aristóteles ad homines ingeniosos melancólicos esse. Shakespeare muito elegantemente expressou esta radical e inata diversidade de temperamento nessas linhas do Mercador de Veneza. Natural has framed strange fellows in her time, some that will evermore peep through their eyes, and look like parrots at a big bagpiper, and other of such vinegar aspect that these not show their teeth in way of smile, doth Nestor swear just the look-able, que significa: a natureza estruturou estranhos companheiros no seu tempo, alguns que eternamente espreitarão pelos seus olhos e rirão como papagaios num fole, e outros de aspecto tão vinagrento que não mostrarão seus dentes em uma forma de sorriso, embora Nestor jure que a pilhéria seja risível. Esta é a diferença que Platão estabelece entre o homem da disposição fácil e o homem da disposição difícil e, como prova disso, refere-se aos vários graus de suscetibilidade que diferentes pessoas mostram às impressões prazerosas e dolorosas. Por isso, um homem rirá daquilo que produz em outro desespero. Como regra, quanto mais forte a tendência às impressões desprazerosas, mais fraca a suscetibilidade às prazerosas e vice-versa. Se for igualmente possível que um evento possa sarar ou adoecer, será incômodo ou lastimável se o fato for desfavorável, e não se alegrará se o fato for feliz. Por outro lado, o outro homem, o chamado Eucolos, nem se preocupará, nem se aborrecerá por um fato desfavorável, mas se alegrará se ficar bem. Se o indivíduo for bem sucedido em 9 entre 10 empreendimentos, ele não ficará alegre, mas aborrecido porque um fracassou. Enquanto o outro, se for bem sucedido em apenas um empreendimento, tentará achar consolo no fato e permanecerá alegre. Mas aqui está outro exemplo da verdade. Dificilmente um mal é inteiramente desprovido de compensação, pois os fracassos e sofrimentos que as pessoas, por assim dizer,
de caráter depressivo e ansioso tende a superar são, em seu todo, mais imaginários e, portanto, menos realistas dos que aqueles que os que procuram a alegria e o relaxamento. Um homem que pinta tudo de negro, que constantemente teme o pior e que toma as medidas conforme esta percepção, não ficará desapontado tão frequentemente nesse mundo como alguém que sempre vê o lado brilhante das coisas. E quando uma enfermidade dos nervos ou um desarranjo dos órgãos digestivos cai em pessoa com tendência inata para a depressão, esta tendência pode atingir um nível tal que o permanente desconforto produzirá um enfado pela vida. Assim surge uma inclinação ao suicídio que, mesmo diante do desprazer mais trivial, pode de fato ocorrer. Não. Quando a tendência atinge sua pior forma, o suicídio pode ser provocado por nada em particular, e um homem resolve dar fim à sua existência simplesmente por estar permanentemente infeliz. E então, fria e firmemente cumpre sua determinação, como pode ser visto quando o sofredor, posto sob supervisão, como é comum, espera ansiosamente aproveitar o primeiro momento de descuido e, sem tremer, sem esforço ou sem recuo, usa os meios agora naturais e bem-vindos de efetuar seu disparo. Mesmo o homem mais saudável, talvez mesmo o mais alegre, pode decidir pela morte sob certas circunstâncias. Quando, por exemplo, seus sofrimentos ou medos de algum inevitável fracasso alcançam tal intensidade que supera os terrores da morte, a única diferença está no grau de sofrimento necessário para realizar o ato fatal, um grau superior para um homem alegre e baixo no caso de um depressivo. Quanto maior a melancolia, mais baixo o grau necessário, podendo até mesmo se zerar. Contudo, se um homem alegre, seu espírito é apoiado por boa saúde, requer um alto grau de sofrimento para fazê-lo lançar mão de si mesmo. Há fatos incontáveis na escala entre os dois extremos do suicídio. Ele oscila da intensificação mórbida de uma depressão inata ao suicídio do homem saudável e alegre com fundamentos inteiramente objetivos para dar fim à sua existência. A beleza é parcialmente uma questão de saúde, podendo ser reconhecida como uma vantagem pessoal. Embora não a seja, propriamente falando, contribui diretamente para a nossa felicidade. Ela o faz indiretamente impressionando outras pessoas e não é uma vantagem sem importância, mesmo no homem. A beleza é uma carta aberta de recomendação, predispondo o coração a favor da pessoa que o apresenta. Como é bem dito nessas linhas de Homero, o dom da beleza não deve ser desperdiçado levianamente. Esse glorioso dom que ninguém pode conceder a não ser os deuses. A pesquisa mais ampla nos mostra que os dois adversários da felicidade humana são a dor e o tédio. Podemos ir além e dizer que no grau suficiente de sorte para nos livrarmos da primeira, aproximamo-nos do outro. A vida apresenta realmente uma oscilação mais ou menos violenta entre os dois. A razão para isto é que cada um dos dois polos se posiciona em um duplo antagonismo em relação ao outro. Externo ou objetivo e interior ou subjetivo. Circunstâncias de necessidade e pobreza produzem dor. Porém, se um homem é mais do que abastado, ele pode se entediar. Por isso, quando as classes mais baixas estão engajadas em uma luta incessante contra a necessidade, em outras palavras, contra a dor,
As mais altas prosseguem em uma constante e frequentemente desesperada batalha contra o tédio. O antagonismo inferior ou subjetivo surge do fato de que, no indivíduo, a suscetibilidade à dor varia inversamente com a suscetibilidade ao tédio, porque ela é diretamente proporcional à energia mental. Deixe-me explicar. Uma mente obnubilada é, em regra, associada a sensibilidades nubladas que nenhum estímulo pode afetar. Um temperamento, em resumo, que não sente muita dor ou ansiedade, não importa quão grande ou terrível possam ser. Agora, o embotamento intelectual está na base dessa vacuidade da alma, estampada em tantas faces, um estado mental que trai a si mesmo por uma atenção constante e ativa a todas as circunstâncias triviais do mundo externo. Esta é a verdadeira fonte de tédio. Uma contínua palpitação após o excitamento, a fim de ter um pretexto para dar à mente e ao espírito algo com que ocupá-los. As coisas que as pessoas escolhem para este propósito mostram que elas não são muito especiais, como testemunham os miseráveis passatempos a que têm de recorrer as suas ideias de prazer e conversação social. Ou, novamente, o número de pessoas que ficam mexericando à soleira da porta ou bocejando na janela. É principalmente por causa dessa vacuidade de alma que as pessoas vão em busca de sociedade, diversão, distração, luxúria de todo tipo, levando muitas à extravagância e à miséria. Nada é tão boa proteção contra essa miséria que a riqueza interior, a riqueza mental, porque quanto mais ela cresce, menos espaço deixa para o tédio. A inexaurível atividade do pensamento. Encontrar sempre novos materiais para trabalhar sobre os múltiplos fenômenos do ser e da natureza e estar apto e pronto a formar novas combinações entre eles, aí temos algo que revigora a mente e, a parte de momentos de relaxamento, coloca-a bem longe do alcance do tédio. Por outro lado, este alto grau de inteligência tem raízes em um alto grau de suscetibilidade, maior força de vontade, maior estado de paixão, e da união destas qualidades surge uma acrescida capacidade para a emoção, uma acentuada sensibilidade a toda dor mental e mesmo corporal, maior impaciência com os obstáculos, maior ressentimento pelas interrupções. Todas estas tendências, aumentadas pela força da imaginação, o caráter vívido de toda a gama de pensamento, incluindo o que for desagradável. Isto se aplica em vários graus à longa escala da força mental, do mais verdadeiramente estúpido ao maior gênio que jamais viveu. Portanto, quanto mais perto alguém está, seja por um momento de vista subjetivo ou objetivo, destas fontes de sofrimento da vida humana, mais longe estará do tédio. E a tendência natural do homem o levará a moldar o seu mundo objetivo conforme seu mundo subjetivo. Tanto quanto possível, quer dizer, ele tomará todas as medidas contra aquelas formas de sofrimento às quais ele é mais propenso. Acima de tudo, o homem sábio se empenhará para libertar-se da dor e da contrariedade, quieto e com calma. Consequentemente, com uma vida tranquila, modesta e com poucos conflitos, como deve ser, e depois,
Com um pouco de experiência dos assim chamados companheiros, ele escolherá viver retirado, ou mesmo, se ele é um homem de grande intelecto, em solidão. Quanto mais um homem tem em si mesmo, menos ele deseja de outras pessoas. Menos de fato, as outras pessoas poderão ser úteis a ele. É por isso que um alto grau de intelecto tende a tornar um homem antissocial. Verdade é que se qualidade intelectual pudesse ser substituída por quantidade, poderia ser de grande valor viver no grande mundo, mas, infelizmente, uma centena de tolos não fará um homem sábio. Porém, o indivíduo que está no outro extremo da escala fica livre das agonias da necessidade e, ao mesmo tempo em que se esforça para ter passatempo e vida social a qualquer custo, unindo-se à primeira pessoa que encontra e nada evitando, a não ser a si próprio. Pois a solidão, quando cada um é entregue aos seus próprios recursos, o que um homem tem em si mesmo vem à luz. O tolo, em vestes finas, geme sob o fardo de sua miserável personalidade, uma carga de que jamais pode se livrar, enquanto o homem de talento povoa o deserto com seus pensamentos entusiásticos. Sêneca declara que a insensatez é seu próprio fardo. Omnis stultitia laborat fastidio sui. Uma afirmação muito verdadeira, com a qual podem ser comparadas as palavras de Jesus, o filho de Sirac. A vida de um tolo é pior do que a morte. Isso está em Eclesiastes. E, como regra, ver-se-á que um homem é sociável somente no grau em que é intelectualmente pobre e genericamente vulgar. Pois a escolha de alguém neste mundo não vai muito além da solidão de um lado e a vulgaridade do outro. Diz-se que o mais sociável de todos os povos são os negros, e eles estão na base da escala em intelecto. Lembro-me de ter lido em um jornal francês, que é o jornal Le Commerce, que os negros na América do Norte, livres ou escravos, gostam de se calar em sua grande maioria nos espaços menores, porque não podem ganhar muito com a presença dos narizes empinados dos outros. O cérebro pode ser visto como um tipo de parasita do organismo, como se fosse um pensionista que habita o corpo. E o lazer, isto é, o tempo que se tem para usufruir livremente da consciência ou individualidade, é o fruto ou produto do resto da existência, que em geral é só trabalho e esforço. Mas o que rende o lazer da maioria das pessoas? Tédio e estupidez, exceto, é claro, quando estão ocupadas com prazer sensual ou tolices. Quão pouco vale tal lazer pode ser visto pelo modo como é gasto, e como observa Ariosto, quão miseráveis são as horas vagas dos homens ignorantes. Osio lungo do homini ignorante. As pessoas comuns pensam simplesmente em como vão gastar seu tempo. O homem de algum talento tenta usá-lo. A razão por que as pessoas de intelecto limitado são passíveis de tédio é que seu intelecto não é absolutamente nada mais que o meio pelo qual a energia motivadora da vontade é colocada em ação. E, quando não há nada especial para fazer a vontade agir, ela repousa e seu intelecto tira férias, pois, quanto à vontade, ele requer algo externo para trazer ao jogo. O resultado é uma horrível estagnação de qualquer energia que o homem tenha. Em resumo, o tédio.
Para contrapor-se a esse miserável sentimento, os homens correm para as trivialidades que os alegram no momento em que os ocupam, esperando assim comprometer a vontade para despertá-la para a ação e colocar o intelecto em movimento. E é este o último que tem de dar efeito a esses motivos da vontade. Comparados com os motivos reais e naturais, elas são somente papel moeda a ser cunhado, pois seu valor é arbitrário, como o jogo de cartas ou coisa parecida, que foi inventado para este mesmo propósito. E se não houver nada mais a fazer, um homem vai rodopiar seus polegares ou cutucar o diabo, ou um charuto pode ser um substituto bem-vindo para exercitar seu cérebro. Daí que, em todos os países, a ocupação principal da sociedade é a diversão com jogos, e o calibre do seu valor é um sinal externo da falência do pensamento. Porque as pessoas sem pensamentos a partilhar distribuem cartas e tentam ganhar o dinheiro uns dos outros. Idiotas, mas não desejo ser injusto. Deixe-me lembrar de dizer, em defesa do jogo de cartas, que ele é uma preparação para o mundo e para a vida dos negócios, porque com ele se aprende como fazer uso inteligente das circunstâncias fortuitas, mas inalteráveis, cartas neste caso, e tirar delas o maior proveito que se puder. Para fazer isto, um homem deve aprender um pouco de dissimulação e como manter o sorriso em um mau negócio. Mas, por outro lado, é extremamente por essa razão que o jogo de cartas é tão desmoralizante, já que todo o seu objetivo é empregar toda espécie de truque e manipulação para ganhar o que pertence ao outro. Um hábito desse tipo, aprendido na mesa de cartas, finca raízes e projeta seus caminhos na vida prática e nos assuntos do dia a dia. Com elas, um homem passa a ver o meum e tum, muitas vezes, à mesma luz das cartas e a considerar que pode usar ao máximo quaisquer vantagens que possua e que não o coloque sob o braço da lei. Exemplos do que digo ocorrem diariamente na vida comercial, já que então o lazer é a flor, ou melhor, o fruto da existência. Como ele coloca o homem em posse de si mesmo, felizes são de fatos que possuem algo real em si mesmos. Contudo, o que você obtém pelo lazer da maioria das pessoas? Somente um companheiro bom para nada, terrivelmente entediado e um fardo para si mesmo. Alegremo-nos, portanto, queridos irmãos, pois não somos filhos da fiadora, mas da liberdade. Além do mais, como nenhuma terra é tão rica como aquela que não requer alguns ou nenhum produto importado, o mais feliz dos homens é aquele que tem o bastante em sua riqueza interior e requer pouco ou nada de fora para sua manutenção, pois importados são coisas caras, revelam dependência, acarretam perigo, ocasionam problemas e, quando tudo está dito e feito, são pobres substitutos para a produção doméstica. Nenhum homem deveria esperar muito dos outros ou, em geral, do mundo externo. O que um ser humano pode ser não é uma grande cartada. No final, todos permanecem sós e o fato importante é quem é que ficou só. Aqui, pois, está outra aplicação da verdade geral que Goethe reconhece em Dutchtange and Werkhalt, que em tudo um homem tem de apelar para si mesmo. Ou Goldschmidt declara em O Viajante: Still to ourselves in every place consigned our felicity, we make our find, que significa: ainda em nós mesmos e em todo lugar confiamos, nossa própria felicidade fazemos ou achamos. Ele mesmo é a fonte do melhor
e do mais que um homem pode ser ou obter. Quanto mais isso ocorre, quanto mais um homem descobre sua fonte de prazer em si mesmo, mais feliz ele será. Portanto, é com grande verdade que Aristóteles diz: ser feliz significa ser autossuficiente, pois todas as outras fontes de felicidade são, por sua natureza, muito incertas, precárias, efêmeras, um gracejo do acaso. E só mesmo sob as mais favoráveis circunstâncias elas podem facilmente ser exauridas. Não, isto é inevitável, porque elas estão sempre ao alcance. Elas não estão sempre ao alcance. E na idade avançada, estas fontes de felicidade devem necessariamente estancar. O amor nos deixa e a perspicácia, o desejo de viajar, cavalgar, a atitude para o troca social, amigos e relacionamentos também nos são levados pela morte. Então, mais do que nunca ela depende do que um homem tem em si mesmo, pois isto estará fixado nele por mais tempo e igual em qualquer período da vida. Esta é a única fonte genuína e duradoura da felicidade. Não há muito mais a obter em qualquer parte do mundo. Ele está cheio de miséria e dor, e se um homem escapa deles, o tédio fica à espreita dele em cada esquina. Ainda mais, o mal geralmente leva à vantagem e à tolice e ao que faz o maior barulho. O destino é cruel e a humanidade é deplorável. Em um mundo como este, um homem rico de si mesmo é como o espaço brilhante, quente e feliz da árvore de Natal, enquanto fora está o gelo e a neve de uma noite de dezembro. Portanto, sem dúvida, o destino mais feliz na Terra é ter o raro presente de uma rica individualidade e, mais especialmente, possuir uma boa dotação intelectual. Este é o destino mais feliz, embora possa não ser, enfim, o mais brilhante. É isto. Mais uma parte do texto, eu li metade do capítulo 2 do A Sabedoria da Vida, do Arthur Schopenhauer, que é a arte de organizar a vida e ter prazer e sucesso. O capítulo 2 é denominado de personalidade ou o que um homem é. Eu li da página 28 até quase o finalzinho da página 44. Na próxima gravação eu volto para continuar esse belo livro aqui. Deixe like, propague, é isso aí. Um abraço, até mais, obrigado, tchau, tchau.